Como já está na descrição, hoje eu vim falar sobre o não. Isso mesmo, sobre não. Jesus nos dá alguns nãos durante a nossa vida, né? A gente vive pedindo muitas coisas e sempre acha que a resposta que merecemos é sempre o sim. E nunca demos tanta importância para o não, mas às vezes o não ele é muito mais importante do que o sim. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente quer muito algo, quer muito um sonho, e fala: Deus, por favor, dá um sinal que você está aqui. Que aquele lápis caia daquela escrivaninha. A gente às vezes faz coisas fúteis assim, né? E pede coisas, tipo assim, um sinal. Tipo, Deus, você tá aqui, pelo amor de Deus, me dá um sinal, Deus. Eu preciso que você me mostre que você tá aqui. E às vezes esquecemos que o não de Deus, ele também é muito importante. E que o não de Deus, ele direciona o caminho para onde nós devemos ir também. E que às vezes quando ele, em vez de nos dar sim, ele nos dá não, essa resposta é melhor do que o sim. Porque isso vai nos levar a um lugar muito mais importante. E um direcionamento de vida muito melhor. E às vezes a gente está tão focado em aquele lápis caia, que às vezes a caneta atrás de nós caiu como sinal de um não e nós não percebemos. E quando a caneta cai e o sinal é de não, isso não significa que Deus não está conosco, isso não significa que Ele não quer. Isso significa que às vezes não é o momento certo. Nós devemos aprender a esperar no tempo de Deus, a fazer as coisas no tempo dele, conforme Ele quer. Até para Jesus, Deus disse não. E Jesus esperou e disse: Pai, então faça conforme a tua vontade. E às vezes a gente é muito ansioso, né? O ser humano é muito ansioso. A gente está vivendo num século de pessoas que são muito ansiosas. Eu sou muito ansioso. E às vezes eu fico: Deus, por favor, Deus, por favor, faça. E eu esqueço de escutar o não. O não ele é muito importante, porque às vezes a gente quer muito trabalho, e Deus fala: não vou te dar. Sabe por que às vezes Ele não quer te dar aquele trabalho que você tanto pede? Porque às vezes Ele quer te tornar um empresário. Às vezes Ele quer te tornar o dono daquela empresa que você tanto quer trabalhar. Vocês estão conseguindo entender que às vezes o não de Deus para o momento do qual você está vivendo significa que Ele quer te dar um sim num momento muito mais importante? Que aquele não vai se tornar algo muito maior, que às vezes aquele não é um sim. Às vezes você fala: Pai, mas por que, Jesus? Por que tudo que eu estou pedindo não está acontecendo? Tudo que eu estou pedindo não está vindo? Parece que todas as respostas são não. Às vezes é porque você procurou Ele quando Ele te deu um não. E por que Ele vai te perder se quando Ele te dá não, você vem até Ele? Por que agora que você está do lado dele, que você está entendendo as provações, você está entendendo o caminho, Ele vai te dar um sim? Você consegue entender que é muito melhor Deus te tendo não do que Ele te dar o sim e você se afastar dele? Porque às vezes é isso que acontece. Às vezes a gente pede e quando conquista a gente se afasta de Deus. Nós saímos do caminho, nós saímos da promessa. Às vezes nós pedimos um carro, uma casa e Deus nos dá e a gente acha que aquilo basta e que tá bom, que agora você vai ver aquilo, e muitas das vezes a gente acha que aquilo foi merecimento nosso, que foi nós que conseguimos, foram nós que corremos atrás e tivemos aquilo. Mas na verdade foi Deus que te deu tudo aquilo. Só que você, pela espera do sim, não soube valorizar tudo aquilo que Deus te proporcionou. Isso é que acontece com muitos de nós, muito mesmo. Já aconteceu comigo no vídeo anterior, eu falo sobre isso. Eu falo sobre os nãos que Deus me deu. Eu queria tanto um sim, e no meio de Deus me deu muitos nãos e me colocou em muitos lugares antes de me propor o meu sim. Então às vezes para a tua promessa Ele vai te dar vários não, para que o lugar onde Ele te colocou você entenda o principal propósito da promessa na tua vida. Deus é um Deus de abundância, como eu já falei anteriormente. Deus não te quer no pouco, Deus não quer te dar pouco, Deus quer te dar muito. Mas às vezes você pedindo tudo aquilo, fala: Ai Deus, eu quero aquele carro, é o carro do meu sonho, Jesus, por favor me dá, Jesus, me ajude, Jesus. Ele te fala: Não filho, eu não vou te dar. Sabe por quê? Porque se eu te der aquele carro, a ganância vai subir, o orgulho vai subir, e você vai querer o outro, e o outro. E você não vai ser feliz. Então eu não vou te dar.
Porque você sempre vai estar procurando a felicidade naquilo. Vai falar, Deus, eu preciso daquele carro para ser feliz. Eu vou te dar, mas você não vai ser feliz, porque logo você vai querer o outro carro para ser feliz. E é sempre assim, às vezes a gente está tão preocupado em ter o sim, que esquecemos de escutar o não. A gente está tão preocupado em querer as coisas que esquecemos de escutar a voz de Deus. E às vezes quando a gente dobra os joelhos ali e fala, Pai, por favor, me dá tal coisa, e Ele diz não, a resposta é tão clara, mas a gente está com os ouvidos tão tampados, a gente não consegue escutar. A gente só escuta a nossa própria vontade. Então eu te chamo hoje para largar as tuas vontades de lado e deixar as vontades de Deus prevalecer. Eu vou explicar o porquê que é tão importante. Em Lucas 22:42, Jesus diz assim, em oração, quando ele está prestes a ser crucificado, Jesus ele pede para Deus se não tem uma outra forma daquilo acontecer. E Jesus ora, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, se faça a sua. Jesus diz assim, Deus, Pai, não tem outra forma de fazer tudo isso? Porque a cruz, porque o sangue tem que escorrer, porque a coroa de espinhos. Mas eu entendo que seja feita a tua vontade. Naquele momento, eu creio que Jesus pensava, por que não pode ser de outro jeito? Por que vai ter que ser até a morte? Pega isso, guarda isso pra você. Por que vai ter que ser até a morte? E lá, em Marcos 14:36, diz assim também, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E novamente está escrito, não seja a nossa vontade, mas seja a vossa vontade. Porque a vontade de Deus tem um propósito. Quando Deus diz não a Jesus e Jesus morre na cruz por nós, Ele morreu por um propósito muito maior. Jesus morreu perante a vontade de Deus, para que os nossos pecados fossem salvos, para que quando nós pedimos para Jesus algo, Jesus nos proporcionasse sim. E Jesus continuou respondendo às nossas orações. Naquele momento, Deus disse não a Jesus, para que o sim dele fosse feito. E quando o sim de Deus foi feito, Jesus morreu por nós na cruz, para nos salvar. Imagina se Deus tivesse falado, não filho, deixa pra lá, vamos fazer de outro jeito. Talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Para tudo tem um propósito, para tudo tem um porquê, tudo tem um significado em Deus. E às vezes nós queremos muito algo, a ponto da gente nos permitir coisas do qual não é do nosso caráter, não é da nossa índole. E é por isso que Deus continua nos dando não, para que não caímos nas tentações, para que sejamos fortes perante as provações, para que quando Ele nos dá o sim, nós podemos vivenciar algo novo. Eu dou sempre de exemplo a minha vida porque eu queria sempre muito algo, sempre quis. Falei no vídeo anterior, a reforma do estúdio, a reforma da loja, e Deus sempre falava, filho, não, e foi me colocando em outros lugares, até que um dia Ele me disse, filho, sim, chegou a hora. Se Deus tivesse me dado tudo aquilo quando eu pedi, hoje eu não estaria com Ele. Eu não teria aproveitado cada momento de provação. Você está no lugar onde você deve estar. Vocês conseguem entender que o não é muito maior do que o sim? E que você está no lugar onde você deve estar? Que às vezes você está cansado desse trabalho que você está trabalhando. Você está cansado que você acorda todos os dias e fala, Jesus, mas de novo. Ele está te falando, filho, de novo. Enquanto você não entender o propósito, eu não vou te tirar daqui. Então hoje, comece a tirar proveito do lugar onde você está. Comece a entender que Deus te deu um não para te prover um sim muito grande sobre a tua vida. Comece a entender que o não de Deus é algo muito maior. E eu quero que você entenda que todos os dias Deus te faz novo. E que todos os dias o não dele
tem um propósito para um sim. Às vezes nós pensamos que tudo é da nossa vontade, tudo é como queremos, né? Mas não é bem assim. E eu vou ler aqui para vocês algo que eu tinha escrito em Mateus 6:25, dizendo assim: Deus diz não para as coisas do mundo e te prepara para as coisas do reino. Mas antes, Jesus precisa que você aceite o não para viver todos os sims. Deus disse não até para Jesus. Então quem somos nós para querer o tempo todo o sim? Sendo que o não é algo muito grande sobre nós. Vocês conseguem entender isso? Que Deus está te preparando para algo muito grande. Para um propósito tão grande, mas um propósito tão grande que é por isso que Ele tem te dado tantos nãos na sua vida. Que às vezes aquele emprego que você está tão cansado, às vezes se parando para ser o dono da maior empresa da tua vida. Que às vezes aquele relacionamento que você tá, Deus, mas por que só não? Por que não? Por que não quero tanto? É porque às vezes você não tem maturidade o suficiente para entender as provações de um relacionamento. Que às vezes você quer montar a tua empresa, mas Deus está te dizendo não. É porque ainda você não tem maturidade o suficiente para administrar tudo aquilo. Então às vezes Deus vai te colocar em algumas empresas, que você trabalhe na parte de administração, que você fale com pessoas, que você converse com pessoas. Porque não adianta Ele te dar um sim se você não sabe ver um não. E Deus não quer te preparar para esse mundo, não. Deus quer te preparar para as abundâncias do mundo dele. Deus quer te fazer algo muito grande hoje. Muito grande. Deus está queimando muito no meu coração e dizendo para você que hoje tá pensando que Deus só tá te dando não. Na verdade, Ele te proporcionou todos os sims no reino dele. Ele não quer que você viva nesse mundo. Ele não quer que você viva os sims do mundo, mas que você viva os sims do reino. Então, todas as vezes que você procurar, você pedir por sim, Ele vai te dizer não, até você entender o propósito da palavra dele. Até você entender o propósito que é viver com Deus. E quando você entender tudo isso, Ele vai te dar todos os sims perante o reino dele. Deus, Ele quer nos dar o melhor sempre. Somos nós que procuramos o ruim. Somos nós que procuramos o pior. Porque quando dobramos nossos joelhos e prostramos para Deus, damos ouvidos, abrimos nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo falar conosco, Ele nos explica um não e nos diz o porquê do sim. Sabe por que algumas pessoas que acabam de chegar na igreja prosperam tanto? Às vezes você vê um irmão que acabou de ser convertido e o cara tá vivendo coisas inacreditáveis. Coisas que você sonhou muito, que você olha e fala assim, não é possível que esse irmão tá vendo esse milagre. Mas o cara acabou de se converter, o cara tá vendo uma vida de pecado. Sabe por quê? Porque ele morreu para Jesus. Ele morreu para Deus. Ele quer ver algo novo. E ele para de escutar todas as vozes do mundo. Ele para de fazer a vontade dele. Ele aceita o não de Deus e passa a ver todos os sims da promessa. E você às vezes está aí com todos os sims batendo na tua porta, mas você só sabe escutar um não. E quando Deus te dá não, você fica aí igual uma criança esperneando e gritando. Mas por quê? Por quê? Por quê? Para de perguntar o porquê. E começa a tentar entender o propósito desse não. E às vezes aquele irmão, todos os nãos que Deus deu para ele teve fé. Ele não desistiu. Deus, ele foi procurar um emprego, bateu na porta e Deus falou, não é agora. Ele falou, tá tudo bem, pai, vamos mais uma vez. Momento nenhum ele teve fé. Às vezes ele só teve o arroz e o feijão para comer e ele não perdeu a fé. E hoje, se ele tá tendo a empresa dele, ele tá tendo do bom e do melhor na mesa, é porque ele entendeu o não e tá vivendo sim na promessa de Deus. Ele entendeu o não que Deus deu para o mundo e está vivendo o sim no reino de Deus. E é isso que Jesus te chama hoje. Deus te chama hoje para que você aceite o não,
Morra na cruz pro mundo e venha viver o sim de Deus. O sim de Deus é muito maior do que nós podemos prover. Só que nós precisamos passar para o não, porque o não é aprovação, todos nós precisamos de aprovação. E a aprovação é o que mantém a nossa fé no alto. Ele é o que mantém nós perto daquilo que Jesus propôs para nós. E hoje eu quero te deixar aqui no teu coração o pensamento de que às vezes não, né? Sempre o não de Deus é um sim para algo muito maior. Então esqueça as tuas vontades, deixa as tuas vontades de lado. Ele está queimando no teu coração, Ele quer você, Ele está te chamando. Às vezes Ele está te dando não, filho, porque você com o sim, você está se afastando de Deus. No meio da provação você procurou Deus, você pede por Ele, você clama por Ele, você ora, você dobra os teus joelhos. Por que Ele vai te falar assim se você vai se afastar? Às vezes Ele só está te dando não porque Ele te quer bem perto. Ele quer que você continue prostrando os seus joelhos. Ele quer que você continue chorando perante Ele. Ele quer que você se humilhe para Ele te renascer de novo. Ele quer te ressuscitar no sim dEle. Então, para isso é preciso que você entenda todos os nãos, para você entender o sim da promessa. Ele não se esqueceu de você, Ele não desistiu de você. Ele está te dando não para poder te dar o sim. Só que hoje você precisa entender todos os não de Deus para poder viver no sim. Eu vou repetir mais uma vez para você. Mais uma vez. Lucas 22:42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Vocês conseguem entender isso daqui? Vocês conseguem entender que Jesus pediu para Deus: Pai, seja feita a tua vontade. Então hoje declare na tua vida: morra na cruz para o mundo, ressuscite em Deus, seja feita a vontade de Deus, para que hoje o não que você viveu, você passe a viver o sim. Não viva as suas vontades, viva as vontades de Deus, porque o que Ele te propôs, o que Ele te proporciona é muito maior do que você pode acreditar. Eu tentei viver os meus sims muitas vezes, mas os não de Deus e os sim de Deus fizeram algo muito maior, me fizeram muito melhor. E perante as provações, se eu tivesse todas as vezes escutado somente a minha vontade, tivesse feito a minha vontade, não tivesse dado ouvidos para o não de Deus, não tivesse esperado o determinado momento certo, hoje eu não estaria vivendo todos os milagres que Deus tem feito na minha vida. E hoje eu te chamo para isso, para que você morra para o mundo, renasça em Jesus e viva em Deus. E todos os dias escute o sim do Espírito Santo, porque a vontade dele é muito maior e é abundante. Eu espero que você tenha entendido e tenha pegado essa chave que o não nem sempre é o pior. Às vezes é um renovo. Às vezes a vida vai te dar muitos nãos para você receber o sim de Deus. Então receba hoje o não para o mundo, para que você tenha o sim na promessa, para que você tenha o sim no reino. E hoje eu te deixo esse pensamento. Você quer morrer perante a cruz e renascer para o sim de Deus e reviver no reino? Eu só te peço uma coisa: dobre seus joelhos, ore a Deus, e você vai entender o porquê de todos os nãos até hoje. E viva o sim perante o reino. Que seja feita a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus.